pessoal, essa é mais uma gravação do Talks Frank Podcast. Seja bem-vindo. Como sempre, eu tenho uma mensagem para você e um pedido. A mensagem está lá em Salmos capítulo 23, versículo 4, que diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor está com você. O meu pedido é que, enquanto nós estivermos falando aqui, apresentando nossos patrocinadores, você se inscreva em nosso canal. Segue em nossas redes sociais para ser abençoado com todas essas entrevistas. Tem uma mais sensacional do que a outra, beleza? Vamos para a apresentação aqui dos nossos patrocinadores, VM Marmoraria. Qual que é o próximo, mano? Marmoraria, nosso amigo Eulávio Catiani, tem a vidraçaria Barros, nosso amigo Kleder. E agora Morada tá fazendo parceria com a gente também, Morada Empreendimentos de alto padrão. E Tangará da Serra, quer investimento em alto padrão, é com eles. Morada Empreendimentos, beleza? Vamos seguindo a apresentar a nossa convidada. Nossa convidada veio de muito longe. Nós estamos gravando aqui num domingo, provavelmente esse episódio vai sair na próxima semana. Nós estamos gravando no domingo hoje. Quero agradecer o Wellington ali pela disponibilidade, também o pastor, nosso pastor Samuel, a esposa, pela oportunidade aí que eu tive de estar na igreja dele lá e, consequentemente, né, a gente está com a oportunidade de entrevistar essa pastora pregadora da palavra de Deus, amém? Eu já tô me sentindo na igreja aqui, eu já tô falando amém. Olha só, ela é pastora, esposa, mãe, pregadora, escritora, cursando bacharel em teologia, exerce o ministério da palavra há quase 8 anos, serve na igreja, eu não vou ler essa sigla aqui, não vou falar, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na sede de São Paulo, localizada na região Mooca, é isso? Moca. Em São Paulo, Moca, né? Tem como pastores presidentes, né? O pastor Silas Malafaia, pastora Elisete Malafaia, pastor local lá é o pastor Henrique Bravo e pastora Aline Bravo. Eu estou falando dela, Daniela Silva. Seja bem-vinda, Daniela. Gratidão, Frank, por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês, de poder apresentar um pouco da minha história e de tudo aquilo que o Senhor tem feito no meu ministério. A pastora, desde que a gente chegou, que a gente viu ela ministrar na sexta-feira, né? A minha esposa falou assim, nossa, minha esposa ouve muito mensagem da Camila Barra. Eu falei, irmão, ela é igual a Camila Barra. Eu quero perguntar para a senhora, vou chamar de senhora? Pode ser? Pode ser. Tá. Tem gente que não gosta não, incomoda, né? A senhora veio de qual cidade? A senhora nasceu em qual cidade? Sou de São Paulo. São Paulo mesmo? Sou paulista. Paulista mesmo? E como que foi a infância da senhora lá? Na verdade, assim, eu tô perguntando como que foi a infância para a senhora, para destrinchar a história da senhora até chegar nesse momento do ministério. Como que foi isso? Na verdade, eu venho de uma família que já eram cristãos, né? A minha mãe, ela é pastora. E desde então, ali, quando ela começou o seu ministério pastoral, que ali começou a dirigir a sua própria igreja, o ministério próprio, ali desde então eu comecei a trabalhar na obra do Senhor. Ou seja, fui crescendo ali, então aprendi a tocar um pouco de bateria, pouco de teclado. Rapaz, nós tava passando vergonha lá. Um pouco de pandeiro. Eu servia literalmente a igreja do Senhor, então desde sempre, mas nunca tinha os olhos para o ministério da palavra. Sim. Então, eu só cantava ali na igreja, conforme fui crescendo com a idade, dirigia os grupos de gesto, de irmãs depois, mas antes o grupo de jovens. Então, sempre ali ativa na obra do Senhor. Até que teve um dia que... o dia em que o Senhor começou a me chamar, que foi ali quando eu estava com cerca de 22 anos, mais ou menos, que Deus teve um encontro comigo e a partir daquele momento eu decidi seguir aquilo que o Senhor queria literalmente. E agora eu não estou só falando de servir a Cristo, eu estou falando de algo mais próximo a Ele. Porque às vezes as pessoas estão dentro da igreja, elas estão ali trabalhando na obra do Senhor, mas às vezes não buscam como deveriam buscar. E a partir daquele momento eu decidi. Eu lembro que eu estava numa campanha com a minha mãe em uma certa igreja e naquele momento o Senhor me visitou de uma forma especial, muito diferente. E eu lembro que eu olhei para ela e eu disse assim para ela, nunca mais você vai ficar sozinha.
Porque eu tava ali trabalhando na obra do Senhor, mas eu sempre fui muito tímida. É nada. eu sei o que é isso, eu também. Pra eu estar aqui onde eu estou aqui, só Deus sabe. Gente, é processo, meu povo. Então, quando eu falo que eu sou muito tímida, as pessoas não têm noção, porque era aquela timidez que mesmo que cantava na igreja, era aquele negocinho parada com o microfone na mão. Sim. E daquele dia que eu olhei pra minha mãe e eu disse, você nunca mais ficará sozinha, aquele dia eu comecei a buscar ao Senhor verdadeiramente em oração, em jejum, subir monte, descer monte e me entregar mais a Deus. E os dias foi passando. E aí eu fui numa igreja que a minha mãe foi ministrar. E aí o pastor de lá falou assim pra mim, olha, logo é a Daniela que vai estar aqui ministrando. A sua mãe ministra também. Isso. E aí eu acabei dando risada. E ele diz, agora você fez como Sara. E riu. E quando eu saí da igreja, tava muito chovendo. E um homem que tava como se fosse um mendigo mesmo, empurrando um carrinho de mercado na chuva. E ele olhou pra mim e disse, moça, Deus está te entregando o ministério, você só não vai cantar. E eu só cantava tímida na igreja que eu congregava. E a partir daquele momento, foi como se o Senhor tivesse virado uma chave na minha vida. Porque eu nem li a Bíblia direito, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque às vezes nós estamos na igreja servindo, a gente lê ali a palavra que o ministro lá na frente ou o pastor está lendo e a gente acaba só lendo naquele momento e era assim que eu vivia. Mas quando Deus usou esse homem, para mim uma chave virou na minha vida. E a partir daquele momento eu decidi me preparar para aquilo que o Senhor queria. Comecei a ler. Sim, e essa chave, é importante falar dessa chave, porque eu já passei por uns processos assim, próximo agora, de entender qual que é o seu chave. Esse é o principal, acho que para qualquer pessoa, entender o porquê fui chamado, para fazer o quê, né? Lógico, tem o ID de Cristo, todo mundo, né? Mas assim, específico. E essa chave, quando gira, para mim, particularmente, a gente vê tudo diferente do que a gente via antes. Sim. Na verdade, tipo, senhora, tinha, não que não dava muita importância, mas não tinha muito um interesse em leitura. Aí agora, tipo assim, é totalmente diferente, né? É diferente. Quem olha, pensa que sempre estive ligada a isso e não é, na verdade, bem assim. Então, uma chave virou na minha vida a partir daquele dia e eu comecei a estudar. E é engraçado que o pastor falou assim pra mim, olha, você vai ministrar tal dia na igreja. E eu ministrei num culto de domingo, não foi num culto de terça, não foi num culto a primeira? de quarta. Foi um culto de domingo. E ele disse, você vai ministrar na campanha da família. E eu comecei a me preparar para aquilo, comecei a me preparar. E eu lembro que no dia que chegou o culto de eu ministrar, eu entrei na igreja e o pastor estava lá, ele me levou para a sala. Ele pegou aqui nos meus ombros e disse assim, olha, tem certeza que você está preparada? Eu tenho costumado dizer muito isso. É muito perigoso a alta proteção, porque ela pode nos impedir de começar a viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, naquele momento, o pastor ele quis me proteger. Eu não estou olhando para esse cenário, essa cena que aconteceu, como uma forma de querer me tirar daquele momento, não, mas como uma proteção. Ele olhou para mim e disse, tem certeza que você quer pregar hoje? E eu disse, não, eu vou pregar. Ele disse, não, mas se você não estiver preparada, eu prego no seu lugar. Deu uma bengala aí, tipo... Talvez se eu não tivesse preparada para aquele momento, ou se eu tivesse deixado colocar o medo à frente daquilo que Deus estava começando a me inserir, talvez naquele dia eu tivesse dito a ele, não, eu vou me preparar mais. Mas a minha resposta para ele foi, não, eu vou pregar. E eu preguei naquele culto de domingo, a mensagem que está lá no livro de 2 Samuel, que vai falar sobre Davi na cidade de Ziclag. Ou seja, eu não comecei pregando sobre o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, essas palavras mais simples que os pregadores iniciantes começam a ministrar. Eu já comecei a pregar nas palavras mais difíceis. E quando eu ministrei naquele culto, Frank, as pessoas olharam para mim como se eu já tivesse pregado há tempo. Eu não tenho as experiências que alguns amigos pregadores têm de olhar para si e dizer, olha, a minha primeira pregação foi um desastre. Eu gaguejei, troquei João por Jacó, eu só saudei a igreja e agradeci, de vez eu fazer uma coisa, eu fiz outra. Então, desde a primeira vez que eu ministrei,
foi como se eu sempre tivesse ministrado. Eu me preparei, porque é muito importante as pessoas saberem disso, inclusivamente as pessoas que estão iniciando o seu ministério. Que o que vai nos habilitar e fazer com excelência aquilo que o céu tem nos confiado é a preparação. Não adianta, Frank, nós termos um chamado, Deus ele ter entregado uma missão para nós e nós não se preparar para viver aquilo que ele tem para nós. Então o Senhor me confiou algo, ele fez uma promessa usando aquele homem na porta da igreja que eu nem sabia como que ia ser o negócio. Eu só sei que quando passou 3 meses, eu já estava com a agenda lotada. Porque eu aprendi uma coisa, quando Deus ele nos confia algo, ele se responsabiliza. Também. Então, para você que me ouve nesse dia de hoje, não importa se você já tem um ministério encaminhado, não importa se você está começando a sua trajetória agora. O importante nesse momento é você saber que se foi Deus que falou com você, que se foi o céu que te confiou algo, ele vai se responsabilizar de cuidar de todos os detalhes. Ele mesmo disse no livro de Apocalipse que ele é aquele que tem a chave de Davi. Sim. Ele abre, ninguém fecha, e também se fecha, ninguém abre. Ou seja, ele está dizendo que ele tem o controle de todas as situações. Então, desde o início do meu ministério, Frank, eu aprendi isso. Que o Senhor é aquele que tem a chave. E aonde for para eu estar, é ele quem vai abrir a porta. E desde então eu carrego uma frase comigo. Quando eu comecei a entender que o Senhor era dono da porta e que é Ele que toca nas pessoas para que a porta se abra, não é sobre forçar as portas, mas é coisas que fluem naturalmente, aonde você entende que é a mão de Deus. E é dessa forma que o Senhor, Ele trata comigo. Ele abre as portas. E desde então eu carrego uma frase comigo que ela diz: não é mérito, é graça. Graça. Porque não é sobre o que merecemos, não é sobre nós acharmos que somos melhores, maiores que alguém. Não é sobre quem vem antes ou quem vem depois. É sobre a graça de Deus. É tanto que nessa caminhada a gente vê que parece que pessoas que eram para estar lá na frente ainda estão aqui, ou quem era para estar ainda aqui já está caminhando. Por quê? Porque é sobre a graça de Deus, não é merecimento nosso. Legal, top. Já pegou a chave aí, né? Nesse ministério de pregando a palavra, tem 8 anos? Isso. 8 anos, né? Desses 8 anos, tem algum tema assim que ferve mais seu coração para pregar ou não? Ou não? É sempre o Espírito. Eu acredito assim. O Espírito Santo sempre age nos direcionando, porque ele conhece o coração do público, né? A qual a gente vai pregar, a senhora, no caso, vai pregar. Mas assim, por gosto pessoal mesmo, tem um tema que é mais chamativo aos olhos? Olha, agora eu tô assim, focada muito no apóstolo Paulo, porque ele nos ensina demais em sua trajetória. Paulo mesmo carregando tantas marcas e é o que eu tenho dito por onde passo, que ministério é viver, é sentir na pele. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo em toda a sua jornada, sua trajetória, foi preso, apanhou, ficou encarcerado, né? Foi tratado como malfeitor, foi entregue a sacrifício e tudo por amor à obra de Deus. Mas nós vemos que todos os momentos, mesmo estando em prisões, ele nunca deixou de pregar a palavra de Deus. Quando eu olho para as cartas que ele escreve, é como se Paulo ele passasse uma mensagem para nós. E a mensagem é: mesmo que eu esteja aprisionado, há uma palavra, porque ele mesmo vai dizer quando ele escreve para Timóteo, essa palavra, que mesmo que eu estou preso, essa palavra ela é livre. Ou seja, mesmo eu estando em prisões, mesmo eu estando diante de algo que me impede de ir até vocês, eu não posso ir pessoalmente, eu pregarei por intermédio de cartas. Mas enquanto eu viver, eu pregarei a palavra. Então, ele nos ensina demais, porque é muito difícil nós pregarmos com marcas, Franks. Às vezes as pessoas pensam que carregar o ministério é fácil, porque as pessoas, elas só visualizam e visam os melhores momentos. Agora, os bastidores só sabe a gente que carrega o ministério. Então, um ministério, ele é feito debaixo de muita dor,
debaixo de muitas marcas. Dores talvez que nós carregaremos para o resto da vida. Sim. Né? Mas não tem nada mais compensador de quando nós pregarmos e vidas se renderem ao Senhor, e pessoas serem curadas, e pessoas receberem o Espírito Santo de Deus. Então, Paulo, mesmo diante de tanta sua dificuldade, vidas eram alcançadas. A gente vê a sua trajetória, por onde Paulo passava, a igreja tinha crescimento. Porque o único foco dele não era as perseguições, não era se ele ia apanhar, não era se iam tentar matar ele. O foco de Paulo era cumprir o ID do Senhor. Verdade. E fazer aquilo que o Senhor lhe confiou. Qual que é algumas situações assim de... A senhora viaja bastante, né? Muita agenda fora. Qual que é um perrengue assim que a senhora passou assim já? A senhora falando aí dos bastidores. Meu Deus, eu tava falando pros pastores essa semana que uma vez fui pregar num congresso. Na hora da mensagem, tipo 15 minutos assim, inventei de ir ao banheiro, fiquei presa. Tá brincando. E aí? Foi terrível, porque eu ficava tentando empurrar a porta. E eu batendo assim na porta e ninguém ouviu, porque nessa mesma hora o grupo das irmãs estava louvando. Ah, tava alto. Foi terrível. A pregadora fugiu do... Não, as irmãs que viram entrar no banheiro, acho que estavam falando, né? A pregadora ficou presa. Só sei que o pastor veio, foram avisar ele. Lá veio ele com uma chave de fenda, com um martelo. Teve que quebrar a porta do banheiro. Quebrar a porta? E de coisas de 5 minutos eu já estava no altar ministrando, saindo, né, com aquela cara. Aí tem um dialeto, vamos dizer assim, dos pentecostais que o Satanás estava querendo impedir a obra. E foi isso que eu falei. O inimigo estava querendo trabalhar, mas ele caiu por terra. E aí depois eu ministrei. Teve um outro também, que eu costumo deixar os meus sapatos dentro do meu carro. E eu falei pro meu esposo, meu sapato tá dentro do carro. E eu fui ministrar num congresso. Chego na porta da igreja, deixei pra vestir o sapato na porta da igreja. Cadê o sapato? Nossa. Não é brincadeira, gente, é perrengue. É perrengue. E aí, preguei descalço. Pregou descalço? Claro. Não pode deixar de pregar, né? Porque o importante é a mensagem. É a mensagem. Com roupa ou sem roupa. Sabe qual que é o problema, Frank? As pessoas se apegam muito à aparência. Só que tem tanta gente com aparência, mas sem essência. Justamente. Sem presença. E é interessante essa fala. A gente passou por um perrengue ontem. Na verdade, essa semana a gente tinha, né, a agenda lá com o pastor Samuel Namasa. E tinha, ontem a gente tinha um convite na igreja, na IBN, na central aqui. E aí eu fui, os meninos lá da banda, o Melk, o filho dele, que é baterista, começou a passar mal. E aí vai ter que ser sozinho, e eu, meu Deus do céu, sozinho. Mas eu tenho isso comigo, eu não arrego. Sim. Não arrego. Se é alguma coisa relacionada ao que Deus me confiou para fazer, eu não arrego. Aí, não, eu vou, né? E assim, eu não sou o expert em violão, não. Eu não sei nem as notas que eu faço, viu? É de coração mesmo. Foi que eu aprendi também. Cresci num berço evangélico, então a gente acaba aprendendo um pouquinho de tudo, né? Mas profissional não sou. E o que aconteceu? A gente foi lá, o Melk tomou um monte de remédio e foi. E ontem, era para ir na igreja, na IBN. E eu fui no Sal das Nuvens, com um casal de amigo nosso. Eu falei assim, ó, eles queriam conhecer e tal. A gente foi lá, eles foram com o carro deles, a gente foi com o nosso. Chegou lá, aí, ó, só que eu tenho que voltar a tal hora, né? Umas 4 horas, porque eu tenho passação e tal. E aí, lá na IBN, eu ia fazer sozinho. E aí, beleza. E aí, ele montou um repertório, culto de jovem, montou um repertório e eu, né, meio não, né? Os louvor que eu canto é só pentecostal. Eu gosto desses louvor antigos. E aí, culto pra jovem na IBN é mais light, né? Mais worship. E eu não sou muito chegado em worship. Respeito, mas não sou muito chegado, né? E aí, beleza. A hora que eu vou ligar o carro, quem diz que o carro pega? Meu Deus. Não pega. Só sei que eu cheguei em casa de carona, 7 horas da noite. 7h30 começava o culto. E aí o Melk mandando mensagem, e aí, irmão? E aí, varão? E aí? Varão, pode deixar, eu vou chegar em casa, deixar as meninas, né? E eu vou sozinho. Beleza. Aí eu falei, cara, você não consegue ir mesmo? Não, eu vou tentar ir. Tomou remédio, foi de novo. E ele que ia pregar. O Melk ia pregar pro jovem lá. E aí, beleza, conseguimos chegar, e o Melk também tomou um monte de remédio e foi.
a mensagem, o que Deus veio ministrando no coração dele a semana toda, ele ministrou lá. Que é justamente sobre essência. Ele era preocupado muito com o instrumento, aqui, ó, as coisas. Exatamente. Não, para Deus usar, para a galera lá, para os irmãos receber, tem que estar perfeito. O microfone tem que ser do bom, o violão tem que ser Takamine, a bateria tem que ser microfonada, tem que ter uma bolha lá da bateria. Tinha que estar perfeito pro Melk. Isso é palavras dele. Aí Deus traz essa mensagem falando assim: os adoradores de hoje perderam a essência. Porque estão muito interessados na tecnologia, no digital, e estão perdendo a essência. A senhora falando isso, já me veio à memória isso. Pô, Deus está falando de novo. Eu acho que... Acho não, agora é comigo mesmo. Que a senhora vê, a senhora que vai em bastante igreja, a senhora vê isso. Sim. Esse esfriamento mesmo. Muito grande. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão mais preocupadas com multidões, com as organizações, mas esquece de convidar o Senhor. Paulo, ele disse o quê? Há muitos tesouros em vasos de barros escondidos. Ou seja, aonde alguém acha que não tem nada por causa da aparência, é mais fácil ter ali. E que fique bem claro, não é sobre se vestir bem. Se Deus nos dá condições, nos arrumemos mesmo, nos preparemos para encontrar com Cristo. Mas nada adianta tudo isso se nós não tivermos preocupação com a nossa vida espiritual. Porque as pessoas, hoje em dia, eu fui ministrar em um congresso também. E enquanto eu estava sentado e as oportunidades iam surgindo, e Deus começou a ministrar ao meu coração e dizendo: Daniela, tem muitas pessoas aqui cheias de si e vazias de mim. E quando eu peguei o microfone, antes de qualquer coisa, eu comecei a falar aquilo que o Senhor estava ministrando ao meu coração. Porque eu acho que como nós que fomos incumbidos para levar a mensagem de Cristo, nós temos obrigação de passar a mensagem que Ele nos traz. E nem sempre vai ser bom aos ouvidos de quem ouve. Então, eu ministrei aquilo, eu falei aquilo, e com certeza muitas pessoas não gostaram, mas é sobre aquilo que o céu nos confiou. E nessa trajetória do meu ministério, eu aprendi muito isso, Frank. Você falando de perrengue, eu passei um perrengue indo ministrar numa igreja e que Deus, no próprio dia, disse para mim: não vai. Sério? E como as igrejas costumam sempre fechar agendas bem antes, uns 3 meses antes, mais ou menos, eu disse: Senhor, eu não posso deixar a igreja na mão. A igreja conta com a minha presença lá, essa igreja agendou bem antes para que eu estivesse lá. E eu ali falando com o Senhor e questionando a Ele, mesmo assim eu fui. E quando eu estava 5 minutos da igreja, Frank, nós chegamos numa ladeira e começou a garoar. E quando estava assim, no alto dessa ladeira assim, o carro parou lá em cima e não descia nem subia. Só que o meu marido tentou voltar de ré e o carro fez assim. Ou seja, ele ficou assim, na ladeira, no topo da ladeira. E agora que o pneu derrapava? Não descia, não subia, não fazia nada. Só que Deus, Ele é tão misericordioso que Ele enviou 4 anjos, ou seja, 4 homens, para nos socorrer naquele dia, naquele meio daquela garoa. Sabe como foi que eles levantaram, que a gente virou o carro? Tem aquela parte ali do pneu de trás, o pneu da frente, onde fica ali as molas, levantando para cima e virando o carro assim, ó. Caramba. No braço. E viraram ele para a posição para descer. E eu estava 5 minutos da igreja. E eu não liguei para ninguém, voltei para a minha casa. E daquele dia em diante eu falei: Senhor, nunca mais. Quando o Senhor falar para eu não ir, eu vou. Porque nós precisamos entender que é melhor agradar ao Senhor. Sim. Às vezes o Senhor, Ele tem livramento para nós. E por nós querermos agradar as pessoas, querendo agradar todo mundo, nós acabamos desagradando a Deus. Não sei qual que era o mistério lá, o negócio lá, mas eu sei que o Senhor não queria que eu estivesse lá naquela noite. Mas isso aí também, eu acredito assim, a pessoa que tem um ministério como esse, que
já vai estar nos holofotes, vai estar no púlpito, vai estar pregando, vai estar sendo usado por Deus. Deus vai preparando. Se seguir o processo, Deus vai dando essa maturidade espiritual para ter esse discernimento, entende? Porque eu acredito que quando interrompe os processos, a pessoa... eu falo porque eu já convivi muito no meio. Desculpa os pastores, mas eu vejo que hoje em dia, não sei se antes, mas hoje em dia eu vejo que os pastores têm muito essa vaidade no coração, assim, às vezes os pregadores, os ministros de louvor, têm muito essa vaidade do coração, né, e às vezes por conta dessa vaidade, ela não ouve a voz do Senhor, não, eu quero estar, nossa, a igreja é grande, eu preciso, tipo assim, mais do que a vontade de Deus. Então, ou seja, se você está seguindo, né, um propósito de Deus, né, no ministério, eu acho que é isso, tem que ouvir a voz de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus, tem que passar pelo processo, né, de ter discernimento para entender. Não é para mim ir. Foi uma grande experiência e eu nunca vou me esquecer disso, isso tem uns 4 anos. Mas para chegar até aqui... E logo no início do ministério, como você mesmo estava falando, que passou por algumas crises, né, que você disse que você também era tímido... eu lembro que no início do meu ministério, eu comecei a questionar muito ao Senhor e dizer, Deus... Porque a gente sabe que hoje em dia, ministério, seja do louvor ou da palavra, se tornou uma vaidade tão grande por causa dos holofotes, né? Da honra que isso traz. E eu comecei a questionar ao Senhor... Eu estava em casa um dia de manhã, no período da manhã, e eu comecei a questionar ao Senhor, dizendo, Deus, será que o Senhor... Porque eu entendia o peso da responsabilidade. Porque às vezes quem olha pensa que é fácil, mas ministério é muito mais do que o microfone na mão e estar em cima de um altar. E eu lembro que eu ainda estava numa crise de identidade, que eu acho que todo mundo passa por essa crise de identidade. E eu comecei a conversar com o Senhor no período da manhã, dizendo, Deus, será que isso é para mim mesmo? Será que eu não estou querendo ser aquilo que eu não sou? Naquele momento, lavando louça, conversando com o Senhor. Eu só sei que deu o período da tarde, nós fomos visitar uma missionária que estava meio pé, meio cá, meio lá. E só sei que quando nós chegamos na casa dela, Deus renovou aquela mulher. Deus tomou ela na profecia, e ela olhou para mim e disse assim, tu não me perguntaste se era isso? Eu digo, para ti é isso mesmo. Então, naquele momento, conhecendo a voz de Deus, sabendo que eu tinha conversado com o Senhor no período da manhã, eu nunca mais questionei se era isso que o Senhor tinha para mim. Então, nesse mundo que a gente vive, onde as pessoas elas só dão vazão a quem já está caminhando, né? E porque é muito difícil para quem está iniciando. Sim. Né, Frank? Sim. É muito difícil. Então, fica essa crise de identidade porque ninguém quer acreditar em você no começo, ninguém quer dar oportunidade. Mas eu, nesse dia de hoje, aproveitando essa oportunidade, eu tenho uma palavra para as pessoas que nos escutam. Independente que o tempo passou, ou se alguém acredita ou não no seu ministério, o que vai prevalecer na sua vida é aquilo que o Senhor falou. Isso. É aquilo que o Senhor falou. Porque nem sempre vai ter pessoas que acreditam, mas também pessoas que desacreditam. Ou seja, nós precisamos escolher em qual palavra nós acreditamos. Sim. E servir a Cristo é decidir confiar nele. E confiar no Senhor não é só quando a porta está aberta. Eu quero ver confiar no Senhor é quando as portas estiverem fechadas. E você mesmo assim olhar e dizer, eu sei que Deus me fez uma promessa. Porque no ministério, Frank, às vezes vai ter horas que nós vamos estar ali super lotados de agenda, mas às vezes vai ter vezes que a gente vai ter uma agenda aqui, uma agenda ali, 3 agendas na semana, 4 agendas na semana. E às vezes tem pessoas que, por não ter adquirido uma identidade em Deus, isso é muito importante para o cristão. Sim. Porque quando a gente tem uma identidade, não importa aquilo que as pessoas falam. Nós sabemos quem é o Senhor para nós e o que nós somos para Ele. Sim. Então, quando nós adquirimos essa identidade, o que acontece? Ainda que nós não estamos vendo nada, ainda que o Senhor tenha permitido um período de deserto para nós atravessarmos, se nós sabermos que foi Deus que falou conosco, nós caminharemos e continuaremos fazendo aquilo que nós fomos chamados. Nós não vamos parar. Agora, quando nós não temos uma identidade em Deus, se fecha alguma porta, vou parar. Vou desistir. Não, isso não é pra mim. Eu vou tentar fazer outra coisa.
E eu aprendi que ministério não é pra gente entrar e tentar, Frank. Sim. Ou a gente é chamado e está debaixo de uma palavra ou não. Então, quando nós nos colocamos à disposição de Deus para fazer aquilo que o Senhor confiou em nós, nós precisamos também, junto com isso, decidir confiar em Deus. Ou seja, independente se a porta está fechada ou aberta, se alguém acredita, se alguém não acredita, se alguém quer escutar a mensagem que Deus nos deu ou não, nós sempre vamos continuar. Mas, Daniela, e se a porta está fechada? E se ninguém quer dar oportunidade? Continua. Continua se preparando, continua estudando, continua meditando na palavra de Deus. Vá se aperfeiçoar, vá fazer um curso, vá buscar ao Senhor, vá se revestir, vá se preparar para o tempo que Ele tem. Porque eu entendi e aprendi que Deus, Ele não vai nos dar alguma coisa que Ele prometeu sem nós estarmos preparados para receber. Então, para receber o que Deus nos prometeu, é importante a preparação. Verdade. Eu passei por uma situação um tempo atrás, justamente por conta disso. Quando tem muita gente, eu acredito que tem muita gente fazendo o que não é para fazer. Por conta disso, por conta que as pessoas falam assim, cara, você tem aptidão para isso. Aconteceu comigo. Cara, você na igreja, você tem aptidão para isso. Você poderia, eu acho. Aí, por conta daquela, uma pessoa próxima, aí você acaba amarrando, né, tendo um vínculo emocional, e aí você traz isso para si como se você tivesse responsabilidade de assumir aquela responsabilidade, aliás, para poder suprir, né, como que eu disse? Eu tenho que fazer isso porque aquela pessoa tem um vínculo emocional comigo, eu respeito ela, então, para alcançar a expectativa dele. Então, acaba entrando nessa e aí faz aquilo que não é para fazer, né? Aquilo que não foi chamado, aí é isso. Eu aprendi, é justamente isso que a senhora falou. O que Deus falou para mim? É uma guerra, Frank, Sim. É uma guerra. É uma guerra porque eu enfrentei muitas guerras para entender e decidi confiar naquilo que o Senhor disse. Eu sou da área da saúde. Sou da área da saúde, me dediquei há 7 anos à enfermagem. Legal. E no ano retrasado, fiz instrumentação cirúrgica, fiz especializações em hemodiálise, em eletro, então o Covid, eu fiz especializações em drenos, catéteres, sondas, mesmo trabalhando há 7 anos. E eu sempre falava ao Senhor, Pai, não dá para fazer os dois. Mas aquilo era um sonho meu, não era um sonho de Deus. E Deus, por um período, Ele permitiu. E hoje nós vivemos um tempo, Frank, que as pessoas querem abandonar tudo para viver talvez um tempo que ainda não chegou o tempo dele. Ou seja, dá para exercer um ministério e também um trabalho. E às vezes nós estamos vivendo um tempo hoje que as pessoas já querem abandonar o trabalho para viver da obra. E isso é a pior armadilha que existe. Porque se você não foi chamado para o seu momento agora para viver algo específico que o céu tem, você vai padecer. Agora, se o Senhor deu uma ordem, Ele vai se responsabilizar. Eu ficava nessa crise com Deus de dizer, não dá para fazer os dois, porque eu não queria ser totalmente dependente, falar, meu Deus, como que vai ser as coisas? Né? Como que eu vou suprir aquilo que eu quero? Porque eu sempre trabalhei. Então, isso foi muito difícil para mim quando eu estava exercendo, até um dia que Deus me pegou em casa e me bateu com força. Porque é só a gente apanhando mesmo dele. E passou o tempo e no ano retrasado, Deus, Ele conversou comigo em casa de uma tal maneira assim que foi tão forte que eu me joguei no chão de tão pesado que foi a voz dele comigo. E Ele disse para mim, até quando você vai andar no labirinto? Ou seja, Deus, Ele me entregou o ministério e há um tempo chegado para que eu viva mais intensamente aquilo que Ele me confiou. E eu estava dividindo esse tempo com a enfermagem. Eu já estava fazendo a faculdade, já estava no 4º semestre. E nesse período Deus conversou comigo e Ele disse para mim, Frank, você não sabe que eu sou o dono da porta? Porque nesses 7 anos Ele não permitiu eu trabalhar registrado. E nesse mesmo ano, no ano retrasado, que Ele conversou comigo, Ele permitiu eu trabalhar 1 mês em um hospital.
Caramba. Acho que só pra me dar o gostinho pra dizer eu nunca permiti. Então, eu sempre tive pacientes particulares. E Deus me permitiu sentir o gostinho. Eu trabalhei 1 mês e me mandaram embora, porque outras pessoas voltaram que estavam doentes por causa do Covid. E Deus me pegou em casa e me disse: você não sabe que eu sou o dono da porta? E que se eu quisesse, você estaria nos melhores hospitais? Até quando você vai andar num labirinto? Ou seja, até quando nós andaremos vivendo segundo aquilo que nós queremos e não que Deus quer? É muito... a vida... Por isso que tem aquela frase que diz assim, a vida com Deus é dia a dia. É dia a dia. É dia a dia, não tem como. Porque assim, a gente nunca sabe tudo, né? Não. E aí, por mais que teve umas experiências surreal com Deus, vai ter mais experiências, né? E lembrando que quanto maior o nível que ele te leva, mais experiências você vai precisar passar com Deus. Um tempo atrás eu estava uns projetos, outros projetos, e aí eu tô aqui em Tangará, por mando de Deus, né? E aí eu confiei, decidi acreditar e confiar, e Deus, tudo que ele falou para mim aconteceu. E esse tempo atrás eu estava numa igreja, inclusive o pastor Samuel estava na igreja também. Ele vai lembrar disso, ali no TT. E aí a gente ministrou na vigília, né? E aí a gente tinha que ir embora, tinha que viajar e tal. E aí ele chamou a gente lá na frente. E eu tava num dilema desse, assim, Deus, não tá da mesma coisa. Porque a gente... tem processo que a gente vive com Deus e a gente acha que também é algo que aconteceu comigo. A gente acha que todos os processos a gente vai sentir Deus da mesma forma. Eu acredito assim que tem uns processos... Deus falou para mim assim, um tempo que ele ia... Nesse tempo, eu não uso ninguém para falar contigo, vou falar diretamente. Isso mesmo. Eu entendi que ele queria... Que era para mim buscar profundidade. Como que Deus vai falar comigo? Deus fala o tempo todo, mas a gente que não ouve. Então, o que eu tenho que buscar? Mais ele, para ficar mais sensível. E aí, teve esse tempo que eu comecei um projeto, outro, e aí Deus direcionando. Só que eu peguei puxei na memória as experiências que eu tive antes. E eu achava, será que eu não tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô fugindo de algum chamado? Né? E aí Deus, aquele dia o pastor chamou lá na frente, e aqui na minha mente, eu falei pra ninguém. E aí Deus falou comigo lá, tenho agradado o que você tem feito. Aí eu fiquei, mas que eu tenho feito? Né? Entende? Que às vezes a gente não entende o processo, o propósito, e a gente faz as coisas, às vezes nem premeditado, mas assim, é algo que, o ID também é algo que você faz diariamente. Esse podcast aqui, o propósito dele é falar de Cristo. Glória a Deus. O propósito do meu coração é falar de Cristo. Quando eu iniciei esse podcast, Os Meninos é Prova, eu não tinha recurso para fazer. Eu tinha um sonho no coração. Mas foi tão forte que Deus, como a senhora disse, é coisa que Deus coloca como sonho, ele vai manter, né? Hoje a gente está numa fase de que os meninos que entrou comigo tá saindo. Só que hoje Deus tem abençoado e eu vou dar conta de prosseguir sozinho. Sim. Mas assim... hoje eu entendo isso que a senhora está falando. Eu entendo que a gente tem que buscar Deus para entender o momento. Para não ficar fazendo coisa, né? De novo, coisa que não é para fazer. Nós acabamos andando e Deus me disse, e até quando você vai andar num labirinto? Ou seja, você não está percebendo que você está correndo para isso, e você não sai do mesmo lugar? Você não consegue evoluir diante daquilo que você está correndo atrás? E naquele momento Deus falou tão fortemente comigo, que eu também sou meia ousada, Frank, muito. Eu não só sou ousada, mas ousada na forma que eu converso com Deus. Naquele momento eu peguei a minha mala de enfermeira, a minha Bíblia, e eu disse, que foi? Olhei para o céu e disse, que foi? É isso por isso? Tá bom. E naquele momento eu decidi confiar no Senhor. No outro dia já tranquei a minha faculdade e me inscrevi no bacharel em teologia para viver aquilo que o Senhor ele tem para mim. Mas isso, como eu estava falando, entra a crise, né? Entra uma crise porque você acha que por esse caminho vai ser melhor. Mas o que o Senhor disse? Os meus caminhos são melhores e maiores que os seus.
E a minha vontade, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Então, há momentos na nossa vida que a gente acha que tem coisas que são bons para nós, que são melhores, mas a vontade de Deus é sempre melhor. É verdade. E vou te falar uma coisa, diante de tudo aquilo que eu tenho vivido no Senhor, eu tenho certeza, porque quem acha não sabe de nada. Sim, sim. Eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. E não talvez por uma opção, porque eu tenho dito há momentos na nossa vida, Frank, que Deus permite, Ele nos dá o poder de escolha. Enquanto eu podia escolher, eu seguia os dois. Mas chegou um momento que Deus não permitiu, eu não tenho mais poder de escolha. É como se Ele tivesse olhado para mim e dito: agora, ou você confia, ou você confia. Ou vai, ou vai. Vamos falar sobre família. Sim. Você tem quantos... Você é casada e tem quantos filhos? Eu tenho um filho. Um filho. De 13 anos. 13 anos? 13 anos. Legal. Mas já é casada desde... Sim, desde muito nova. Muito nova. Sim. Legal. Eles também, no caso, como que é esse tempo, assim, né? Levando em consideração que tem muitas viagens e convites, como que você como que você enquadra aí a família eles viajam junto, como que é? Algumas, dependendo do lugar assim, eles sempre estão comigo. Por exemplo, na região de São Paulo, para onde eu vou, pro interior, Baixadas, eles sempre estão me acompanhando. Nas viagens fora, dependendo da igreja, que tem todas aquelas condições da igreja, sim. Às vezes eu vou sozinha, mas às vezes é muito pouco tempo, um bate e volta, entendeu? Mas a maioria, assim, do tempo, eles sempre me acompanham, eles estão ali comigo. Mas eu vou falar para você, é um grande desafio ter um ministério, ser mãe, esposa, dona de casa. Porque às vezes as pessoas olham pra nós e dizem assim, não faz nada. Né? Às vezes pro homem, às vezes, aparentemente, parece ser mais fácil, né? Por conta da mãe também. É que o pai também tem que ser pai, né? Mas eu acho que a mulher é mais... Que a mulher... É ela que domina a casa sim. mesmo, não tem como. O homem pode até fazer as coisinhas por cima, mas a mulher, ela é mais... Ela dá conta. Então, mas é muito desafiador o ministério, porque a gente precisa dar conta de tudo. Lembrando que o nosso primeiro ministério é a família. Sim, sim. Não adianta nós termos o ministério do lado de fora, não adianta nós sermos reconhecidos como mulheres de Deus ou homem de Deus do lado de fora e dentro da nossa casa, ou o nosso esposo ou a nossa esposa, né, olhar para nós e dizer... Só é bonzinho na rua, só é boazinha na rua, só é uma pessoa certinha na rua. E dentro de casa tem gente que é uma tragédia, tem gente que é um demônio dentro de casa. Mas o ministério, ele começa dentro de casa. Precisamos cuidar da nossa família. E uma das minhas orações, que não falta quando eu oro ao Senhor, é: Deus, me ensina a administrar tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Porque eu chego em casa amanhã de viagem. Ou seja, eu preciso dar uma geral na minha casa, já que eu passei 3 dias fora, preciso dar um auxílio na minha casa, preciso dar atenção pro meu filho, preciso dar atenção ao meu esposo, que graças a Deus, Deus me deu um esposo excelente, que apoia o meu ministério, que bom. Que é o meu fã número 1. E eu sou muito grata ao Senhor pela vida dele também. Então eu chego amanhã, preciso dar conta de toda essa demanda e no período da noite eu ainda preciso ir pra faculdade, que é toda segunda-feira. Que legal. Qual que é, na sua visão, assim, ó, o impacto que o evangelho nas próximas gerações? Eu falo assim, pegando o que está acontecendo hoje. Você vê algum impacto que terá, assim, para as próximas gerações? Eu falo num olhar preocupante por conta do que a gente vê, né? Por exemplo, eu sou da época... na igreja, né? Eu vim de uma raiz assembleana também, um berço assembleano, e a gente via muita coisa, a gente sentia algo que era mais profundo, Sim. Diferente, entende? E hoje a gente não vê, é raro. A nossa igreja também é uma igreja muito boa, mas assim, às vezes que eu tive algo semelhante foi na igreja do pastor ali, do pastor Sim. Samuel. Inclusive, a gente vai gravar um episódio com ele, né? Glória a Deus. Vamos gravar um episódio com ele. Porque essa presença Sim. diferente... Não não estou falando mal das outras igrejas, não é isso. Mas eu falo... eu
puxando a memória algo que eu vivi lá na época de infância mesmo. O próprio Jesus disse, né, Frank, que por se aumentar a iniquidade, ou seja, iniquidade, palavra iniquidade, pecado. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Estamos vivendo um tempo de muita vaidade, eu tenho andado muito por aí. E de verdade, tem igrejas que eu entro, que eu começo a fazer orações. E eu digo, Senhor, o Senhor não está aqui, mas eu estou. Vem cá me ajudar. Eu começo a fazer orações, eu começo a chamar e convidar ao Senhor para estar ali comigo. Porque, assim, muitas igrejas que eu tenho entrado, o povo está muito disperso. Parece que eles estão indo à igreja só para bater o cartão. É algo social só, tipo, alguma coisa... algum compromisso social, eu preciso ir porque o pastor vai me cobrar se eu não for. Eu preciso ir porque eu tenho um compromisso de reger o grupo das irmãs. Eu preciso ir porque há uma responsabilidade, não por causa de Deus. Sim, sim. Então, lembrando que o culto, ele não começa na igreja. Às vezes tem pessoas que nem oram mais em casa. E você falando sobre o tempo antigo, eu peguei um pouco desse tempo antigo. É um tempo que as pessoas passavam a noite madrugando, buscando ao Senhor. O povo não queria sair da igreja, acabava o culto, continuava o culto. Era um povo simples, que talvez não tinha muitas vestes bonitas, não era aquele negócio de glamour. Sim. Mas uma coisa tinha a presença de Deus. Então, hoje em dia, as pessoas estão espantadas porque elas não veem muito milagre, não veem muito batismo com o Espírito Santo, elas não veem muitas coisas acontecer, mas a culpa é nossa. A culpa é da nossa geração. Sim. Porque isso significa que a igreja ela está fraca. E quando eu falo igreja, eu falo pessoas. Não tem buscado muito ao Senhor em oração, não tem consagrado a sua vida, não tem vivido uma vida dedicada, sinceramente, ao Senhor. Mas vão à igreja porque precisa ir. Então, que Deus ele tenha misericórdia, nós estamos esperando ainda um grande avivamento e eu tenho orado ao Senhor e dizido, Senhor, eu quero fazer parte desse avivamento que está para chegar, que vai impactar essa nação e mostrar verdadeiramente a tua glória. Lembrando que avivamento não é sapatear, não é falar em línguas, não. Avivamento, verdadeiro avivamento, é aquele que traz mudança de comportamento. Você lembra de Abacuque, quando ele vai pedir avivamento ao Senhor? Ele faz uma primeira oração no capítulo 1. Ele está indignado e perguntando por que o Senhor estava permitindo tudo aquilo com o povo. Ele estava perguntando para que o Senhor tivesse misericórdia, porque o povo já tinha sido capturado na época do rei Joaquim. E a Bíblia diz que o Senhor vai responder ele vai dizer assim, olha para tudo isso, eu tenho grandes coisas para fazer no meio de vocês. Só que ele não vai se conformar. Porque ele entendeu que não adianta Deus fazer nada se o povo não tivesse uma mudança de comportamento. Porque, Frank, Deus ele pode fazer qualquer coisa no meio do povo. Qualquer coisa. Mas se não tiver um verdadeiro avivamento, que é a mudança de comportamento, o povo vai voltar às mesmas práticas. Então, por isso que no livro de Abacuque, capítulo 3, ele vai fazer essa oração dizendo, Senhor, aviva a tua obra no meio de nós. Por causa disso, porque ele está dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor já me ouviu, já me respondeu, mas esse povo precisa de um avivamento verdadeiro. Sim. E aí muda, né? É a mudança de hábito, de comportamento, verdade. Eu acredito que, como a gente estava falando de antigamente, a presença do Espírito Santo era real, a gente sentia, tinha mudança, tinha... E aí quando começa... as pessoas continuam na mesma prática, há necessidade de ter outras coisas que traz aquela sensação que a presença de Deus está. Aí é o problema, né? Porque eu não sou contra nem um pouquinho de iluminação, placa de LED, aquela evolução, né, no digital aí, nas igrejas, contra jamais. Nós olhando para os tempos antigos, muitas coisas mudaram. Sim. Só que o problema não é a mudança, porque a gente sabe que quanto mais o tempo vai passando, muita coisa vai mudar. O que não pode mudar em nós é a essência. Sim. É a prioridade de ter Cristo como Senhor da nossa vida e buscá-lo verdadeiramente. Porque as pessoas, elas querem ver milagre, elas querem que Deus
Deus usa elas, elas querem profetizar, elas querem ser vistas como pessoas que têm Deus, que carregam Deus, que são usadíssimas, mas não querem dedicar 1 hora de oração ao Senhor. Sim. E aí tá o problema, né? Sim. Tem muita hora, como é que fala? Tem muito KM na igreja, mas tem pouco no quarto, né? No secreto. Mas a gente sabe que o resultado que as pessoas vêem no público é algo que acontece no secreto. Sim. Então, pode perceber, nós vemos ali muitas pessoas que podem até ter nome, podem até dizerem que são usadas pelo Senhor, mas a gente consegue ver nitidamente. Uma vez eu estava ministrando, uma vez eu estava em um congresso honrando um amigo pastor, e enquanto isso um outro pastor estava ministrando, e ele até fez uma brincadeira lá dizendo: toca no ombro do teu irmão e acende aí a luz nele. Né, que ele estava pregando sobre a lamparina. E enquanto ele ministrava, o Senhor falava para mim: Daniela, ele está mandando acender a luz, mas a dele já está apagada. E quando eu vi aquela situação, não acho que eu fiquei feliz com aquilo, mas eu comecei a orar ao Senhor pela vida dele e eu dizia: Deus, acende a luz que está apagada nele. Porque a gente sabe que no meio de uma trajetória a gente passa por muitas guerras, que se a gente não tiver cuidado, a luz do Senhor se apaga. Principalmente no mundo gospel, no mundo da fama, né? Onde a visibilidade cada dia mais tem ganhado espaço. Nesse meio, se você não tiver cuidado, Frank, você não ora mais, você não busca mais. Você trabalha no automático em cima do nome que você construiu. Sim. Só que isso é um grande perigo que te encaminha para uma morte espiritual. Aí vai precisar de muitos efeitos para... É o que eu tava falando. Porque para se levantar é demorado. Mas para você cair e parar é assim. E o retorno também é sacrificante. Eu falo porque, assim, a gente pega Jonas, né? Sim. Como que foi para ele voltar onde ele deveria ir? Então, assim, o retorno também, aquela reacendimento espiritual que eu vou dizer... não é fácil. E muitas pessoas também não conseguem, né? Não conseguem retornar Porque é uma guerra. É uma guerra entre a carne e o espírito, como Paulo mesmo disse. Aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquilo que eu não quero, acabo cometendo. Porque é uma militância, é uma guerra entre a carne e o espírito. O inimigo, ele não quer que a gente fique firme ali com o Senhor. Ele quer que a gente tome outros caminhos, quer que a gente abandone o ministério, quer que a gente vire as costas para o Senhor, porque ele sabe que quando nós estamos verdadeiramente na presença do Senhor, nós somos uma bomba para o inferno. Sim. E precisam né, eu acho que nesse momento da igreja aqui no Brasil, é necessário pessoas mesmo usadas por Deus com propósito exclusivamente de adorá-lo, né? Sim. De uma forma que a estrutura não impacta, mas a presença impacta. Voltando ao início, a gente tinha um exemplo de uma senhorinha que, quando era criança, que ela não cantava muito bem, não tinha uma boa dicção, mas quando ela cantava, o fogo caía. Eu falei, mas que coisa! Entende? Mas aí a gente não entendia. Vai uma varoa lá e a varoa tinha voz encantadora. Eu vejo muito isso. Entendeu? Mas eu acredito que tem pessoas hoje na igreja... Acredito não, tem muitas pessoas hoje na igreja que não tiveram essa essência lá atrás. Não viveram isso. Então, para elas... O ideal de presença de Deus, de manifestação de Deus, é algo, às vezes, que não é manifestação da glória de Deus. É apenas... Eu fui num show, vou até citar um show com... Eu acho que eu estava fora da presença de Deus, desencaminhei, e aí eu fui num show do Luan Santana. Sim. O primeiro show que eu fui, assim, de música secular, na época. Eu estava no meio do show dele. E aí, o Luan Santana, para quem já foi no show dele, ele utiliza muito som, vibração para poder emocionar. E eu não tinha, eu não sabia disso. E aí ele pulava num negócio e a vibração junto com o som, as luzes, a música, a melodia impactava. Sabe o que aconteceu? Quando começou a abertura do show dele, com aquelas luzes, aquele som, eu emocionei. Eu lembro como se fosse hoje, eu emocionei no show dele.
Aí eu estou falando, mano, eu emocionei. pesado. Músico tem disso. Sim. Você ouve uma música, eu emociono com música. Às vezes alguém só tocando, um sax mesmo, e eu emocionei no show do cara, na abertura do show, né? E tinha também umas influências de álcool, né? Mas, enfim. Cara, eu falei, que é isso? Quando eu voltei, eu falei assim... comecei a buscar a Deus para me dar discernimento, para entender o que era adoração. Porque no mundo eu vivi isso e parecia... Tipo, eu confundi, entende? Eu não tinha muita... Né, a adolescente para a juventude, eu não tinha muito... Nunca tinha ido nesse show. Então, assim, hoje, eu falo assim, a preocupação com as próximas gerações por conta disso. Porque, às vezes, essa geração está frequentando um tipo de culto que não tem presença de Deus. Tem show. É um culto prestado a homens. Justamente. Então, vai ter emoção? Vai. Entende? Mas é isso que é a presença de Deus? Por isso que nós não estamos vendo mais muitas manifestações de Deus dentro das igrejas. Sim. Porque os cultos não são para Deus, são para o homem. Por isso. É verdade. Nessa missão, qual que é todo ministério, eu acredito que tem um direcionamento, assim, de futuro. De futuro que Deus prometeu lá para a senhora. Qual que é o que Deus... onde Deus vai levar a senhora, que a senhora sente, assim, nesse ministério? Que eu sinto não, que ele disse. Que ele disse, né? Porque ele não é emoção. disse que me levaria às nações. Ele disse que me levaria às nações. Não só nacional, mas internacional. E diante de tudo isso, eu sempre falo ao Senhor, caminha comigo. Eu não quero, Frank, ir a algum lugar ou viajar para algum lugar, né, qualquer igreja, ministério, para ministrar a palavra, se o Senhor não for comigo só por apenas vaidade. Porque eu sei que todo esse momento ele passa. Mas e a nossa vida com Deus? E se o Senhor nos chamasse agora, aonde ficaria a nossa vaidade? Sim. Aonde ficaria, às vezes, pessoas que estão ali querendo exercer o ministério só por vaidade para dizer, eu estou pregando, eu estou fazendo, eu estou indo. E se o Senhor nos chamassem agora? Então, diante de tudo isso, diante dessa promessa tão grandiosa que o Senhor me fez, e lembrando que não é fácil, porque dependendo do tamanho da promessa que o Senhor tem para nós, muitas feridas são causadas. Sim. Né? Muitas provações nós passamos que, às vezes, as pessoas que estão de fora, elas estão olhando nós com outros olhos e, por causa disso, acabam se iludindo, achando que ministério é brincar de casinha ou é pegar uma Bíblia e ali em cima de um altar levar a palavra, e é muito mais além do que isso. É por isso que tem muitas pessoas que você vê que ela tinha promessa de Deus, que Deus tinha coisas grandes para fazer nela e através dela, e elas desistiram e pararam. Porque não é algo que é fácil. Tem que ser insistente. Tem que acreditar na promessa. Ah, mas Daniel, como eu falei no começo, ninguém precisa acreditar, Frank. Deus não quer que ninguém acredite em você. Nós precisamos entender que quem precisa acreditar em nós é o Senhor. Até porque quando nós não era nada, foi Ele que olhou para nós. Sim. Foi Ele que acreditou em mim e em você. Então, as pessoas têm uma ilusão muito grande. Mas diante daquilo que o Senhor me confiou, nesse tempo que eu tenho vivido e desde o início do meu ministério, o meu foco, sim, é chegar aonde o Senhor me prometeu, mas com Ele. Sim. Com princípios, com valores. Ganhando almas, vendo vidas sendo batizadas com o Espírito Santo, até porque o Senhor disse que confiou um dom a mim, o dom da cura, não só de alma, de mente, de espírito, mas também cura fisicamente. Então, é isso que eu quero ver. Eu quero ver e viver o verdadeiro avivamento, onde o Senhor disse que quando eu pregasse, pessoas seriam curadas, cegos veriam, paralítico andaria, e é isso que eu quero ver na presença do Senhor. Amém, que eu creio. É isso, não é sobre o lugar, quantas pessoas, não. Eu quero ver milagres. Eu quero viver o verdadeiro evangelho de Cristo, que é ir e levar a palavra por onde eu for.
Até porque a gente tem, pô, a perspectiva de vida do brasileiro hoje, vamos colocar aí, vamos ser generosos, vamos colocar 100 anos. Eu fico vendo, 100 anos é tão curto para você viver um negócio agradando as pessoas aqui, sendo que você pode treinar para adorar Deus no céu, né? Sem a promessa, veio uma eternidade lá. Eu fico vendo, eu fico pensando nessas coisas e eu fico pensando, pô, como a Bíblia diz que tudo é vaidade, né? Sim. Para Deus sondar nosso coração e fazer diferente. Salomão, grande homem, disse isso. Ele disse o quê? Eu tive de tudo. Tive mulheres de todos os jeitos e todas as formas, mas no final de tudo eu vi que era vaidade e aflição de espírito. Ou seja, quando a nossa alma está aflita, a gente fica tentando buscar preencher ela de todas as maneiras. Só que Salomão viu que no final de tudo o que ele precisava era de verdade, de Deus. De Deus. É isso. Pessoal, essa foi a entrevista. Pastora, a gente não falou sobre o ministério pastoral. Sim. A senhora exerce o ministério pastoral Agora, ou não? no momento, não estou exercendo, mas já exerci o ministério pastoral mesmo ao lado da minha mãe. Congreguei com ela 20 anos. Então, foi 20 anos lidando com pessoas, conhecendo gente de todas as formas e aprendendo ali que obra e lidar com pessoas não é fácil. E como que é a igreja em São Paulo? Qual que é a diferença? A senhora que viaja muito, qual que é a diferença? Tem diferença é porque eu vejo muita coisa de São Paulo, do Rio também. E aí eu fiquei sabendo, através de uns pastores, que no Rio o povo é mais avivado. Inclusive, eu conheço até um pastor da Metodista que ele parece pentecostal, parece assembleano mesmo, né? Lá em São Paulo, como que é? Não querendo falar não, mas o povo do Rio de Janeiro é uma galera diferenciada, é um povo avivadíssimo. Não que em São Paulo não esteja, tem sim o povo avivado, mas também tem muita gente emocionada. Onde o espírito da emoção começa a dominar. E só enxerga quem tem visão de Deus. Onde muitas pessoas têm se enganado, como eu disse, pelo movimento, achando que é avivamento. Então, tem sim igrejas maravilhosas que ministro e onde o Espírito de Deus está verdadeiramente ali, onde ele está operando, manifestando da sua presença, mas também tem muitos lugares onde a frieza espiritual tem dominado. E a minha oração, todas as vezes que eu saio dessa igreja, do trajeto para minha casa, é conversando com o Senhor, dizendo: Deus, o que está acontecendo com o teu povo? O povo está mesmo esfriando. Não estão buscando mais a Deus como deveria buscar. Então, tem igrejas, sim, que são pentecostais, mas que Deus está ali. Mas tem igrejas também que a frieza tem predominado. E os líderes estão com as visões fechadas. Começa de cima, né? Começa de cima. Pessoal, estivemos aqui com Daniele Silva, pastora, pregadora. Eu quero agradecer pela disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, né, foi em cima da hora. Na verdade, eu estava colocando a bateria no carro na sexta-feira, e aí quando eu olhei, eu vi vocês todos lá na frente conversando. E aí eu nem tava pensando em nada, eu tinha acabado de... Coisa de Deus. Coisa de Deus. Aí eu até falei pra mim... direcionada por ele. Sim, aí é porque eu sempre oro, falo pra Deus, Deus direciona as pessoas certas. Então tem pessoas que às vezes a gente não convida e tal, porque é o propósito de Deus isso aqui. As pessoas precisam entender isso. O tempo de Deus. O tempo de Deus é tudo natural, é assim, ó. Sim. Não precisa nem combinar, tudo acontece. Tudo acontece. Inclusive eu até falei, né, o irmão falou assim, o Frank... às 14, eu peguei... o Vitor falou, tem um compromisso e não vai dar de manhã. Aí eu nem quis falar. Falei assim, se for projeto de Deus, vai dar certo. E o horário que tinha disponível foi o horário que vocês... Glória a Deus. Então, assim, foi algo de Deus mesmo. Amém. Né? Quando eu olhei, o Espírito Santo falou no meu ouvido a ideia do podcast. Eu falei, cara, vou chamar. Amém. Falei com o pastor, muito obrigado, o pastor Samuel, a esposa. Vamos estar aqui entrevistando vocês. Vamos fazer um projeto aqui de entrevistar vocês dois, né?
Vocês Meu dois. Eu Deus. vou vir com a minha esposa e a gente vai entrevistar. A gente ser entrevistou forte. um pastor aqui, o casal. A gente vai entrevistar novamente. Vou trazer minha esposa pra gente trocar aquela ideia. Vai ser bênção. Qualquer coisa, nós faz um desse aqui lá no monte, viu? Vai ser forte. Frank, eu quero externar minha gratidão. Obrigada por ser sensível à voz do Espírito Santo. Como eu disse, é tudo projeto de Deus. Tem coisas que vão estar na nossa agenda física, mas tem coisas que já estão na agenda de Deus. Sim. Então, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade que o Senhor ele tem nos dado de poder estar aqui com vocês, nesse lindo projeto que o Senhor também te confiou. Amém. Obrigado eu também, novamente. Que Deus nos abençoe todos. Amém. Deus abençoe a ministração de hoje à noite e a viagem de volta para casa. Amém. Pessoal, estivemos com Daniele Silva. Na segunda semana estará, na verdade, disponível esse episódio completo para vocês. E durante a semana aí nós vamos soltando alguns cortes. Acompanhe. Deus abençoe e até a próxima. Amém.